E aí, pessoal, eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha opinião sobre como será o mercado financeiro em 2021. Aqui a ideia não é ser o oráculo e acertar as previsões, até porque se alguém tivesse o poder de acertar todas as previsões, essa pessoa teria todo o poder financeiro do mundo, e não é o caso. Mas aqui eu compilei a opinião de alguns especialistas, muito estudo, para dizer o que nesse momento parece que vai ser o mercado financeiro para te ajudar a ser um bom direcionador para os seus investimentos. Então a ideia aqui hoje é falar tanto de renda fixa, como que a Selic deve caminhar ao longo de 2021. A Selic é um parâmetro, um indicador importante de parâmetro para se rentabilizar a renda fixa e que está muito baixo no país. Estamos na casa de 2% hoje. Depois a gente vai falar de renda variável, de bolsa, de ações e outras oportunidades, porque é um mercado que cada vez mais vem crescido, Tem muita gente nova entrando na bolsa, mas é importante fazer isso com parcimônia e inteligência. Vou comentar um pouquinho também de quais são os impactos, tanto no cenário externo quanto no cenário interno no Brasil, que podem afetar a economia, o mercado financeiro, e aí a gente faz um fechamento do que é importante ter em consideração, quais as variáveis que você deve levar para poder fazer um bom investimento. Lembrando que não existe garantia de nada. Rentabilidade passada não é garantia de futuro, mas a ideia aqui é ajudar e compartilhar conhecimento com vocês. E não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, vídeos imperdíveis, vídeos novos, e ative o sininho. Ativando o sininho, cada vez que eu publicar um vídeo novo, você será avisado e não vai perder nada. Então vamos começar aqui o conteúdo do vídeo falando da Selic, Selic definida pelo Copom a cada 40 dias. São um grupo de notáveis que se reúne para definir a taxa básica de juros da economia. Essa taxa vai servir de parâmetro para as aplicações de renda fixa. Hoje a Selic tem 2%, menor patamar histórico, e já existe a maioria dos analistas dizendo que a Selic chega no final de 2021 a 3%. Ou seja, teve a última reunião agora recentemente, mantido 2%, mas com guidance, com uma diretriz de subida na próxima reunião. O que deve acontecer, até porque a inflação está mais alta e a gente deve chegar aí a 3%, tem gente falando em 3,25% no final do ano. O que impacta seus rendimentos, a sua rentabilidade dos seus investimentos? Tudo, porque se você tem investimento em renda fixa, ele está atrelado a Selic, na maioria dos casos, e quanto mais a Selic sobe, mais o seu investimento de renda fixa sobe também. Qual que é o contraponto em relação à renda variável? Como a renda fixa está muito baixa, a Selic está muito baixa no Brasil, teve um boom aí na bolsa de investidores e novos investidores procurando uma rentabilidade maior, com um risco maior também. Então, com a subida da Selic e, consequentemente, dos investimentos, da rentabilidade dos investimentos de renda fixa, tem que se fazer o contraponto de quanto vale a pena deixar em renda fixa, aplicar em renda fixa, como um dinheiro mais de reserva de emergência, ou, se você tem uma idade mais avançada, deixar um percentual maior em renda fixa, porém a renda variável, bolsa principalmente, deve continuar bombando e o pessoal deve continuar investindo uma parcela do patrimônio em renda variável. Renda fixa, a gente vai continuar falando de fundo de renda fixa, CDBs de bancos de médio e grande porte pagando cada vez mais sobre o CDI, tem a opção de crédito privado, que eu entendo que esse ano deve ter oportunidade. São fundos atrelados ao crédito que essas empresas têm. Sofreram um pouco aí no começo do ano passado, agora acho que já retomou a normalidade. Quando a gente fala de renda variável, e aí todo mundo olha a bolsa foi uma grande montanha-russa ano passado, a gente sofreu muito aí em fevereiro e abril, depois teve uma queda expressiva em setembro. O ponto é que no final do ano, a bolsa brasileira fechou com um superávit, com um crescimento de 2,92%. Então, rodou o ano inteiro negativo e novembro e dezembro foi muito bom, dadas as expectativas globais e até no Brasil, fechou positivo. Porém, em 2019 a gente tinha fechado mais de 30% positivo. Então, qual a expectativa para esse ano? Esse ano a gente começou aí, de novo, com um boom em novembro e dezembro, a bolsa já teve um ajuste agora no começo do ano, estamos na casa de 118 mil pontos, mas com a expectativa de bater de novo 130 mil pontos, tem alguns falando em 140 mil pontos. Por quê? Tem alguns fatores que explicam por que a bolsa deve caminhar para um patamar de crescimento, embora deve existir uma grande volatilidade, ou seja, momentos de alta e momentos de baixa. E quem está na bolsa tem que ter estômago para saber que isso vai acontecer. Como também, dependendo do perfil do investidor, não colocar todos os ovos numa cesta. Imagina se põe todo o seu patrimônio na bolsa, a bolsa despenca 10, 20%, você vai ficar desesperado. Então a ideia é ter diversificação dos seus ativos, uma parte na bolsa, mas de acordo com o estômago, com o perfil de investidor que você tem. O que deve acontecer, na opinião aí compartilhada, para a bolsa dar uma bombada de novo e chegar aí nos 140 mil pontos ao longo do ano?
alguns fatores. Então, um deles é que as taxas de juros no mundo, das maiores economias globais, está muito baixa e deve se manter muito baixa. Com isso, o Brasil tendo, né, uma taxa de juros um pouco mais alta e oportunidades na bolsa, deve migrar muito dinheiro para cá. Além disso, você tem um fluxo de dinheiro no mundo muito grande, porque a maioria dos governos, né, os principais governos, injetaram muito dinheiro na economia. Os Estados Unidos aí está, né, aprovando um pacote aí de $1 trilhão. Então, tem muito dinheiro e aí tem sobra de dinheiro que acaba buscando mercados emergentes como o Brasil, mais agressividade. A gente tem um ponto também que tem muita ação barata, tem, apesar de toda a crise, setores da economia crescendo bastante, e aqui a gente pode falar de materiais básicos, petróleo e gás e serviços financeiros, que são segmentos que devem apresentar resultados robustos. Então, você tem um crescimento, dado que o ano passado não teve um crescimento tão robusto, você deve ter um crescimento maior em 2021, lógico que não dá para garantir, mas que deve fazer com que a bolsa dê uma bombada. Em compensação, a gente tem alguns riscos no radar. Então, a gente tem um risco muito forte no Brasil, que é o risco político. A gente tem reforma administrativa, reforma fiscal, PEC emergencial e outros assuntos tão importantes que precisam ser votados, discutidos, e a gente sabe que isso não é simples, né? Uma discussão política muito grande. Tudo isso impacta como o Brasil é visto lá fora. Os ratings de avaliação. Tem fundo que não pode botar dinheiro no Brasil, fundo internacional, se determinadas políticas não forem aprovadas. Vai ter um cenário de muita volatilidade e estabilidade política que é determinante para o sucesso da Bolsa também. Então a gente tem que ficar de olho, acompanhar. Eu vou trazer essas notícias para vocês aqui sobre as principais novidades, as principais votações que vão acontecer, de forma muito simples. Mas lembre que essa volatilidade deve continuar. E além disso, a gente tem toda a pandemia, o efeito real do coronavírus. Ou seja, a vacinação começou no mundo, está tendo sucesso, mas a gente não sabe ao longo do tempo novas variantes, se essa vacina realmente vai ser eficaz, como essa vacina vai ser aplicada ao redor do mundo. E a gente está falando aqui de Brasil, né? Que temos aí um imbróglio envolvendo a vacina, que a gente espera que acabe logo. Então, a pandemia, assim como 2020, vai ter um efeito determinante nas principais aplicações desse ano. Então fiquem atentos, por exemplo, aos IPOs, né? Abertura de capital de empresas na bolsa. O ano passado foi recorde, tivemos mais de 300 IPOs e os IPOs têm demonstrado sucesso, né? A maioria deles vem tendo uma performance consistente, então é uma oportunidade interessante para vocês ficarem de olho no mercado. A outra coisa, o outro ativo, são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários sofreram no começo do ano passado, depois tiveram uma recuperação. E aqui a gente está falando de fundos imobiliários que são compostos de galpões comerciais. Os galpões comerciais cada vez mais vêm sendo demandados, porque o e-commerce está explodindo e as empresas cada vez mais têm investido em centros de armazenagem e distribuição. Então, interessante ficar de olho também em fundos imobiliários que pagam dividendos isentos de IR mensalmente e também tem a valorização do papel. Lembrando que aqui eu estou falando de renda variável. Renda variável varia, renda variável tem risco. Então, para fechar, o mais importante é que você entenda qual é o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil conservador, você vai poder entrar na bolsa, eventualmente com 5%, 10% do seu patrimônio. Quanto mais você tende a ter um perfil mais agressivo, mais arrojado, você pode ter um percentual maior. Mas lembrando que a diversificação é importante para você não concentrar risco e também para você aprender que existem vários tipos de ativos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não perca a oportunidade, vídeos novos, se inscrevam e ative o sininho. Né? Com o sininho ativado, você é informado cada vez que tiver um vídeo novo como esse. Espero que tenham gostado, façam boas aplicações com muita tranquilidade e ótimo ano a todos.